A tensão geopolítica piorou no Oriente Médio com a escalada do conflito entre Israel e Líbano. Os ataques de Israel ao Hezbollah geraram a morte de civis e de um comandante do grupo extremista. Em resposta, o Hezbollah lançou um míssil em direção a Tel Aviv, que foi interceptado pelo sistema de segurança do país. O Itamaraty confirmou a morte de um brasileiro por conta dos ataques de Israel ao Líbano. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu rejeitou um cessar-fogo. Diante do aumento das tensões, os Estados Unidos anunciaram o envio de tropas para Israel. A tensão geopolítica é observada pela indústria agro do Brasil, especialmente pelas dificuldades logísticas que a escalada do conflito no Oriente Médio já gera. Algumas empresas do ramo frigorífico já falaram em insalubridade de guerra, uma forma figurativa de descrever as situações difíceis para o transporte na região. O Oriente Médio é um mercado importador de alimentos brasileiros, como carnes e grãos. Além disso, a região é fornecedora de fertilizantes essenciais para as nossas lavouras. O avanço da guerra pode gerar complicações diretas e indiretas para o setor. Por isso, a gente vai saber disto no detalhe com Silvio Cassione, que é diretor da Eurasia Group e está acompanhando com atenção essa escalada dos conflitos no Oriente Médio. Silvio, seja bem-vindo. Essa piora do conflito entre Israel e Líbano é um sinal de que essa tensão vai se espalhar por outros países da região? Olá, Kellen. Bom, a gente notou nessa semana uma escalada do conflito, mas, ao mesmo tempo, o impacto sobre o mercado ele continuou bastante limitado. Um exemplo disso é a própria cotação do petróleo, que caiu mesmo com esse aumento das tensões entre Israel e Líbano. Essa é uma tendência que deve continuar nessas próximas semanas. Claro que a situação é muito delicada. Teve a Assembleia Geral da ONU agora nos últimos dias e relatos que a gente teve das autoridades da região são de que elas não veem a região, o Oriente Médio, num ponto tão grave, num momento tão grave desde a guerra de 1967. Claro que existe o risco, sim, de envolvimento de outros atores, de outros países, num conflito que pode se disseminar. Mas a tendência é a de que esse conflito continue mais restrito às fronteiras de Israel e entre Israel e milícias, como o Hamas, Hezbollah, e não contra outros estados, como o Irã. Isso você diz para a gente, então, que a situação está evoluindo rápido, mas não necessariamente ela vai envolver outros países se alastrando, se tornando uma guerra regional lá no Oriente Médio. Exatamente. O objetivo estratégico que Israel traçou para essa fase do conflito, o conflito já tem 11 meses. O primeiro objetivo era erradicar o Hamas na faixa de Gaza. Israel não conseguiu erradicar, talvez nunca consiga erradicar o Hamas, mas enfraqueceu muito a capacidade desse grupo e agora estabeleceu um segundo objetivo estratégico, que é permitir o retorno de mais ou menos 60 mil israelenses para suas casas na zona de fronteira ao norte, próximo ao Líbano. Esse é o objetivo estratégico que Israel traçou para essa fase e por isso está bombardeando o sul do Líbano, para afastar o Hezbollah dessas posições. Para alcançar esse objetivo estratégico, e note, o objetivo não é erradicar o Hezbollah, é colocar de volta 60 mil israelenses, mais ou menos, em suas casas. Para alcançar esse objetivo, Israel não precisa de uma guerra total contra outros estados, uma guerra que pode ser muito custosa em termos de vidas, em termos de recursos. E os outros países também não têm interesse em uma guerra total. Eles têm receio em entrar numa guerra total, que para alguns regimes pode ser um risco até existencial. Então, claro, essas situações graves podem sair do controle. Um ataque leva a uma resposta, que leva a uma escalada, e isso pode sair de controle. As próximas semanas vão ser bastante tensas, a escalada ela continua, mas o impacto sobre a região ainda
limitado a ponto de evitar uma crise ou um impacto muito forte nos mercados. Esse é um ponto importantíssimo para o agro, para quem assiste o Hora H do Agro já nesse começo de fim de semana. Ouve o Silvio dizendo que essa situação evolui rápido no Oriente Médio, mas que não há uma perspectiva por parte da Eurásia de uma guerra total, principalmente porque alguns países não têm tanto interesse nesse envolvimento pelos custos que isso geraria. Aí a gente entra na segunda parte da nossa análise que interessa a comunidade agro. Essa semana, Silvia, eu estive com alguns representantes de indústrias da área de carnes e eles já falam em insalubridade de guerra. É um termo figurativo que está sendo usado para descrever que está caro e está difícil o transporte nessas regiões em que a tensão já aumentou. Que efeitos estão sendo observados no comércio agrícola, no comércio agropecuário já nesse momento? É claro que num período de conflito como esse, os custos, né, para chegar a esses mercados, o custo de transporte, o custo de seguro, isso tudo aumenta. A incerteza, potenciais atrasos também acontecem e isso de fato atrapalha bastante quem faz negócio com essas regiões. Isso não tem perspectiva de melhora nesse curto prazo, porque esse conflito entre Israel e essas milícias, ele continua, né? Agora, o que a gente entende não ser provável é um risco, mas não ser o cenário mais provável é um conflito, uma guerra que envolva outros estados, outros países e leve a um bloqueio marítimo na região. Então, isso sim tornaria inacessíveis, não seria só uma questão de custo, seria uma questão, muitos mercados ficariam inacessíveis por um período maior se o conflito evoluir para uma guerra de maiores proporções. Perfeito. Esse não é o cenário base que você coloca. O cenário base, ele significa uma tensão ainda elevada envolvendo Israel, envolvendo o Líbano, custo logístico alto, mas sem bloqueios marítimos e sem a evolução para uma guerra total no Oriente Médio. Partindo do que você trouxe até agora para a gente, o terceiro degrau dessa conversa é o Oriente Médio, um grande concentrador das reservas mundiais de petróleo. E apesar da escalada do conflito, o preço do barril preço do barril não está subindo, está ali ao redor de $70. Isso significa que a gente vai ver uma tendência de permanência ou até de barril mais baixo, impactando aqui a formação do custo do combustível no Brasil? Sim, é possível. Nessa mesma semana em que a guerra entre Israel e Hezbollah se tornou mais dramática, a Arábia Saudita anunciou que pretende manter níveis de produção de petróleo mais elevados. E isso trouxe um reforço para a tendência de queda do barril do petróleo. O barril do petróleo ele vem se afastando dos patamares de 100, 90, 80 dólares por barril ao longo desse ano e vem se acomodando em níveis mais baixos por vários motivos, entre os quais a demanda mais fraca da China e de outros países. Então, essa tendência de queda do petróleo, ela é permitida por um ambiente de produção e transporte no Oriente Médio que ainda é favorável, mesmo com esse conflito. E se essa tendência do barril de petróleo continuar, a depender da taxa de câmbio no Brasil, os preços de combustíveis podem cair nas próximas semanas. Esse é o seu cenário? Você está analisando que há uma condição, hoje olhando agora a política brasileira conectada com a tensão internacional, de queda no preço do combustível? A gente está falando de plantio de safra, isso é muito importante para saber se o diesel vai ficar mais baixo. Isso, a tendência de baixa do petróleo a gente já vem observando há um tempo, e os motivos para isso eles são mais claros. A política doméstica já tem um efeito um pouco mais incerto sobre a taxa de câmbio. Então, a gente tem visto mais volatilidade, mais instabilidade, o dólar subindo em vários momentos por causa de preocupações com a política fiscal. Então, aqui tem um ponto de maior incerteza, mas se o dólar cair aqui no Brasil, a tendência do barril de petróleo vai permitir que os combustíveis sejam reajustados para baixo.
Interessante. Então, 3 pontos focais da nossa conversa com o Silvio. Primeiro, uma evolução rápida das tensões envolvendo o Líbano e Israel. Essa evolução não significa uma escalada para uma guerra total no Oriente Médio a partir do que a Eurásia vê nesse momento. Custo logístico continuará alto nesta região, mas não há no horizonte perspectiva de algum bloqueio marítimo que iniba, por exemplo, a entrada dos alimentos brasileiros na região do Oriente Médio, que é uma importadora. Da outra ponta, petróleo pode continuar com viés de estabilidade ou baixa, favorecendo eventualmente uma queda de preço do diesel se o dólar não explodir por aqui com essa questão fiscal. Desta forma que você enxerga o cenário, algo a adicionar, Silvio? A única coisa que eu adicionaria é que o desfecho desse conflito no Oriente Médio, ele também não é muito claro. Embora a gente possa dizer que ele não tende a se alastrar para uma guerra total, também não está muito claro como vai ser o dia seguinte em Gaza, o dia seguinte na fronteira do Líbano. Uma vez que Israel consiga reposicionar sua população e cumprir esse objetivo estratégico, depois as forças contrárias a Israel também podem se reagrupar. E depois de certo tempo voltar a trazer o conflito para essa região. Então, a situação de médio e longo prazo também continua ainda bastante volátil, mesmo sem uma guerra de maiores proporções. Essa insalubridade que você mencionou é um problema que pode ser bastante persistente. Silvio Cassione, diretor da Eurásia Group, muito obrigada por estar conosco. Volte sempre. Até a próxima. Obrigado.